Bom, o assunto Copa do Mundo tomou conta dos noticiários, né? Outros temas, como política, por exemplo, podem ficar de lado nos próximos dias. Só que 2014 não é só o ano que o Brasil cedia a Copa do Mundo. Tem eleições em outubro. Uma pequena parcela da população participou ontem de manifestações antes e durante o Jogo do Brasil. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre futebol e política, nós convidamos o professor de História da UPF, que é doutor em História, Adriano Comissioli. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado, é um prazer. Bom, professor, esse período do ano pode ser perigoso pelo fato de que nós, brasileiros, vamos receber um volume menor de notícias e entre elas está a editoria da política? Em primeiro lugar, isso acontece em todas as Copas do Mundo, porque todas as Copas do Mundo elas coincidem com as eleições federais e estaduais, né? Isso desde que se tornou as eleições de 4 em 4 anos, né, a gente tem essa coincidência. Então, de fato, a gente tem toda a mídia voltada para um assunto e, de fato, outros assuntos são, para usar a gíria do futebol, escanteados, né? Então, de fato, a gente pode ter esse problema de ter uma menor atenção para um assunto que é fundamental para a vida cotidiana das pessoas. Eu acho que se esquece que a política não deve ser resumida ao momento eleitoral, que ela é um assunto cotidiano, né, da sociedade. Portanto, temos que ficar de olho, professor, com aquilo que a Câmara dos Deputados vem votando, a Assembleia Legislativa Gaúcha também, com aquilo que o Senado está votando durante esse período. Perfeito. Em primeiro lugar, que o caderno de política continua existindo nos jornais, né, nos periódicos. Ele só está em segundo plano, porque ele deixa de estar nas principais manchetes. Além disso, existem muitas outras formas de acompanhar a política. Como tu mencionou, a gente pode acompanhar diretamente pelo portal da Câmara dos Deputados, o portal do Legislativo, né, sites de transparência do governo, que ajudam a gente a se manter informado sobre o que está acontecendo. Bom, professor, no ano passado você foi bastante procurado pela imprensa para falar um pouquinho sobre aquele movimento Vem Pra Rua, né? Isso. Ontem nós registramos, durante a abertura da Copa, o Jogo do Brasil, em várias capitais e cidades brasileiras, manifestações. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu ontem? Eu acho que a gente tem que analisar de 2 pontos de vista. A gente tem manifestações que são verdadeiramente radicalizadas, né, que têm procurado usar uma tática de choque, mas também temos uma tática agressiva da repressão policial. Então, ambos os lados parecem estar procurando esse confronto, certo? E, infelizmente, isso deixa pouco espaço para a gente discutir quais são as propostas, né? O choque pode ser importante, né? A gente pode questionar se ele é necessário, se ele é importante, mas a questão é se ele está sendo produtivo. E eu acredito que nesse momento, não só para a Copa do Mundo, acho que essa tática dos chamados Black Blocs não me parece ser a mais adequada para discutir alguma transformação mais duradoura para o país. Se viu muitos homens encapuzados, com o rosto coberto, quebrando estabelecimentos públicos e também privados. Quer dizer, o cara que tem uma loja lá não tem nada a ver com o problema do governo, que o governo possa estar causando, mas hoje tem um prejuízo para administrar. Eu vi uma foto num dos jornais hoje que mostrava alguns manifestantes arrancando uma publicidade de uma banca de revistas em Porto Alegre, né? Eu entendo a agressão contra o símbolo, porque seria de um anunciante que patrocina a Copa do Mundo. Mas acho que existem outras formas de atingir isso. Eu me pergunto quanto dessas pessoas querem aderir a táticas de boicote, por exemplo, contra esses mesmos produtos. Eu me pergunto quantas pessoas saíram para a rua um ano atrás e talvez estejam confortavelmente nas suas casas assistindo os mesmos jogos que diriam que não iriam assistir. Então eu acho que também tem que passar um pouco por um momento de reflexão individual das pessoas. Eu acho que talvez não esteja havendo uma ligação direta entre o que aconteceu há um ano, que é pouco tempo, né? É pouco tempo em termos da sociedade, né? E o que está acontecendo agora. Eu acho que muita gente já se esqueceu e procurado formas mais confortáveis. Para usar uma metáfora, acho que as pessoas voltaram para o Facebook. Se saíram do Facebook há um ano atrás, acho que agora elas estão mais confortáveis dentro do Facebook. Professor, uma pergunta que está todo mundo se fazendo, eu não posso deixar de lhe perguntar também. A Copa pode interferir um resultado positivo ou negativo para o Brasil
pode interferir na eleição, em uma possível reeleição? O que a história mostra nesse sentido? Eu julgo que não existe essa correlação, certo? Essa ideia surgiu muito forte em 1994, quando o Brasil foi campeão no futebol e Fernando Henrique Cardoso foi eleito. Isso não aconteceu em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e o Brasil não teve não alcançou o campeonato. Inclusive, na Copa da França, houve aquela polêmica toda em torno do jogador Ronaldo. Né? Depois, novamente, em 2002, o Brasil foi campeão, mas o candidato Luiz Inácio Lula da Silva se tornou presidente. Então, não parece haver uma correlação imediata entre a eleição, a manutenção do partido do governo e o resultado positivo na Copa do Mundo. Professor, bem rapidinho, só para a gente encerrar. A gente fez umas enquetes aí há poucos dias e a gente viu a população de Passo Fundo não muito satisfeita com os gastos da Copa. Talvez isso seja reflexo da população nacional. Que orientação você dá, então, professor, para quem está nos assistindo com relação à postura que deve adotar, principalmente nesse período do ano bastante perigoso? Politicamente falando, eu acho que as pessoas devem sempre estar atentas a esses gastos, devem estar sempre procurando fiscalizar de alguma forma. Se as pessoas se acharem menos em condição muito pouco efetiva de fazer isso para o governo federal, podem começar a ficar de olho na sua Câmara de Vereadores, na sua prefeitura. Eu acho que às vezes fiscalizar o próprio jardim, o próprio quintal da gente é bastante efetivo. Isso vale para o ano todo, não precisa ser só em ano de eleição ou a cada 4 anos, Exatamente. Não é, professor? Muitíssimo obrigada, bom final de semana, viu?